Bem, para isso também eu acho que vale a pena a gente voltar num ponto que o Lefebvre levantou e que ontem eu mencionei. Aquela frase um pouco sumária que eu não sei se eu destaquei ontem, mas eu acho que eu posso fazer isso agora um pouco, que é o seguinte: o Lefebvre simplesmente, no livro dele, A Sobrevivência do Capitalismo, ele faz a seguinte afirmação, que deixou os marxistas de cabelo em pé. O capitalismo o capitalismo sobrevive produzindo espaço. Bem, se o capitalismo sobrevive produzindo espaço, isso é definitivamente apropriado pelo capitalismo, não tem volta. Em outras palavras, existe a possibilidade de que nós transformemos a produção do espaço nos limites desse produzir para conservar, proposto pela Berta Becker, num mote da criação de um processo de desenvolvimento com um nível de endogeneidade adequado para os nossos objetivos. Bem, então eu só pus ali de novo a mesma coisa que estava ontem. O Lefebvre diz o seguinte: o capitalismo sobrevive produzindo espaço porque, quando ele produz espaço, ele reproduz as relações sociais de produção. Notem, de manhã, nós discutimos aqui a partir da ideia de, sem querer associar o que o Cláudio falou com o que eu estou falando, eu estou me apropriando, isso significa que eu estou usando e ele não tem compromissos. Pode discordar sem constrangimentos. O Cláudio mencionou que os regimes de produtividade ou os regimes de demanda têm uma conexão forte com os aspectos de cooperação e tudo aquilo que o Polanyi e a tradição da sociologia econômica chama de enraizamento, né? No debate sobre os APLs, por exemplo, esse aspecto é muito importante. Os APLs dependem, em grande parte, do enraizamento das relações, não apenas a produção de mercadoria propriamente dita, mas da construção de laços, né, entre esse aparato econômico e a vida local. É curioso notar que os APLs nunca falam em nada que está fora da esfera da produção. As pessoas que discutem APL estão geralmente centradas na produção e quase nunca na reprodução. No linguajar do marxismo, a reprodução é aquilo que garante a existência continuada das relações sociais básicas para a existência da produção, incluindo os hábitos de consumo, o fato de que os botecos fecham às 11 para os trabalhadores não beberem até às 5 e irem para o trabalho no dia seguinte. A gente está discutindo ontem essa tradição dos países anglo-saxões e outros, que fecha o boteco, tem que ir embora, tem que dormir, porque amanhã tem que trabalhar. Né? Não tem boteco para fechar de porta em porta, como nós temos aqui, graças a Deus. Então, a gente pode pensar que, se nós não abrirmos os olhos e não levarmos em conta que a necessidade da reprodução das relações sociais de produção e da reprodução dos meios de produção conectadas com isso que eu estou chamando de produzir para conservar a floresta, isso precisa existir. Nos centros urbanos, essa linguagem minha está meio esquisita, eu sei, mas eu não estou conseguindo falar isso de outro jeito. Vou tentar ser mais claro. Se os centros urbanos não tiverem estruturas, espaços físicos, espaços de aprendizado, abrigo institucional, para que isso que eu estou chamando de produzir para conservar a floresta aconteça como relações sociais continuadas, não tem jeito de gerar esse pool, de recuperar, de desprecarizar o conhecimento necessário para
criação e adensamento dessas cadeias produtivas, se nós quisermos chamar isso assim. Eu não sei se isso está fazendo sentido para vocês, mas eu acho que é um ponto, pelo menos, a discutir. Além disso, a relação entre o urbano e a produção, o urbano e a industrialização. O Lefebvre fala que, no início, a industrialização produz a urbanização e, em algum momento, a urbanização começa a produzir a industrialização. Ou seja, a base urbana se torna tão importante para a existência continuada da atividade industrial que o urbano produz o industrial. O que eu estou trazendo para esse contexto aqui é, repetindo o que eu disse na primeira proposição de outro modo. A base urbana tem que ser o lugar onde é possível reproduzir o conhecimento, a técnica, as estruturas de circulação e realização necessária para a existência de uma economia que é baseada no produzir para conservar. E, finalmente, o cotidiano como terreno de criação e emancipação. Se não tiver espaço nas estruturas do cotidiano, fora da produção, que vão desde a casa como ambiente físico até a casa como ambiente de aprendizado, etc. Para isso que, de novo, por falta de nome melhor, eu estou chamando de produzir para conservar, espero que vocês estejam me entendendo, não vai haver muitas chances dessa coisa se enraizar e frutificar do ponto de vista econômico, ponto 1, do ponto de vista amplo da reprodução do espaço Amazônia como uma grande estrutura de criação econômica. É esse um pouco uma transposição do papo do que é um dos aspectos do que é o espaço para o Lefebvre. Uma grande estrutura gigantesca que compreende subestruturas diversas e que torna possível a realização da vida econômica. Se nós transportarmos isso para a realidade amazônica, pelo menos esses 3 aspectos precisam ser contemplados. Aí vamos, vamos dar esse trem está muito esquisito, muito entre o abstrato e o confuso. Então, vamos dar um exemplo concreto. Quando a gente foi lá no sul do Pará, por exemplo, em Orilândia, em Tucumã, etc., eu e Cibele fomos num assentamento. E aí as pessoas produziam cacau. Aí a mulher contou uma história. Nós estamos aqui há 15 anos, ficamos 10 anos na lona, depois ganhamos o terreno, agora a nossa casinha está aqui, super bonita. O que vocês produzem? A gente produz cacau. Cacau sombreado e tal, misturado com outras culturas, enfim, uma coisa bem peculiar aqui na região, me parece. Ótimo, muito bom. Quanto vocês produzem? 400 sacas por ano, ou coisa parecida, quer dizer, uma quantidade expressiva. E vocês têm filhos? Não temos filhos. Mas eles não moram mais aqui, não. Por quê? Não, eles estudaram, né? E foram morar na cidade. E o que eles fazem? Um é caixa no supermercado, o outro é não sei o quê. Aí nós começamos a fazer perguntas. O que transpareceu para nós nessa conversa e nessa experiência é a escolarização desconecta o sujeito de qualquer coisa que sejam as relações dele com a produção agrícola ou com a produção rural ou, digamos, num cenário mais radical, a agrofloresta, o manejo de várzea e etc, etc. Por quê? Porque a escolarização que passa naquelas 3 coisas ali, é um espaço de desenraizamento e não de enraizamento. Por quê? Porque a escola tem a lógica industrial. Ela é homogênea, ela dialoga com bem ou mal, com a formação geral que o brasileiro teria, independente de estar em Orilândia, no Cariri, ou em Mariana. Certo? Então, isso ali não acontece. E isso é extremamente problemático. E isso me parece, resumindo, se a gente quiser encarar isso por outro ponto de vista, sem instituições,
que dialoguem com a especificidade local e regional, não tem muito jeito da coisa ir adiante. No caso da Amazônia, isso é mais radical, porque tem esse ambiente aí que nós conhecemos bem ou mal. Bem, então isso aí eu já um pouco mencionei. Esse papo de precariedade e desprecarização é um pouco uma coisa que está me cercando aí no texto da tese. Por quê? Porque a precariedade, me parece que a precariedade não é exatamente o resultado da ausência de recursos. As coisas não são precárias porque elas não podem, do ponto de vista da técnica ou do recurso financeiro, ser enfrentada. A precariedade nasce, talvez, em alguns casos, principalmente do fato que essas coisas não importam como problemas a serem resolvidos. São subproblemas ou não problemas. Então, a precarização de grandes áreas do cotidiano mantém um acúmulo de respostas não fornecidas. E quando essas respostas são fornecidas, elas são também respostas precárias. A gambiarra é a materialização mais clara disso. Quando você faz uma gambiarra, existe uma demanda por uma solução que não está disponível aqui ou não está disponível de maneira alguma. Isso poderia ser enfrentado. Obviamente, toda aquela discussão que o Cláudio fez de manhã a respeito da importância, da dificuldade, dos constrangimentos, do ponto de vista das relações intra- e intersetoriais, da indústria propriamente dita, tem coisas a dizer sobre isso aí que eu não vou tentar enfrentar, porque não é o meu terreno. No limite, eu estou mesmo andando por perto desse terreno aí, das coisas não... Ainda bem que o Cláudio também discutiu aquele negócio. Não é uma questão de small is beautiful. Né? Se tem esse componente, não se reduz a isso. O que eu estou tentando enfatizar é que, particularmente no caso das sociedades aqui na Amazônia e das áreas urbanas, as possibilidades seriam, em parte, interditadas pela existência de uma precariedade estrutural, que não é enfrentada como problema, e quando é enfrentada de uma maneira, vamos chamar assim, desinformada, né? Eu colo uma solução externa, um pacote fechado, etc., que, suponho, vai resolver os problemas. Eu não conheço os problemas de perto, nem de maneira específica. Inclusive porque isso é abaixo de uma linha de compreensão, porque não tem esforço para compreender. Lá em Santarém, perto do hotel que eu fiquei, tinha uma espécie de um estaleiro. Tem um bairro em Santarém, como chama? Não, perto do hotel. Se você descia assim, tinha uma espécie de um estaleiro improvisado. Um monte de barco sendo fabricado e reparado, mas num nível de precariedade muito, muito grande, assim. Ou seja, tem uma marcenaria naval mais ou menos em curso na Amazônia, que tem uma série de especificidades, mas que não tem espaço no centro urbano, que não tem abrigo nas instituições. Aí a gente tem uma perplexidade, porque tem uma formação em engenharia naval em curso aqui na UFPA, etc. Por que o diálogo não acontece entre esses níveis de capacidade técnica e de necessidade de resolução de problemas, né? Deixa eu ver. Sim, deixa eu ver. Só passa, por favor. E passa mais um. Pois é. Então volte por favor. A gente para aqui. Isso eu estava querendo também que fosse uma coisa para a gente discutir, né? Essa frase aí que meio pulou na minha fala mais de uma vez, que é possível, então, a gente olhar para isso, a reprodução intencional das condições ambientais como uma estratégia baseada no urbano, né? Que enfrenta isso que eu estou chamando de precariedade,
e que depende, em parte, daquele conjunto de, me permitam, condições, de chamar assim, de condições urbanas institucionais, que são, ao mesmo tempo, físicas e institucionais. Tá bem? Então, aí, na volta, a gente tem uns gráficozinhos ali, um pedaço de apresentação, que eu só queria mostrar, também é um elemento para discussão, mas, no fundo, o conteúdo da minha discussão quase que pararia por aqui. A gente pode, e eu mostro as coisas depois, mas mais como insumo da nossa discussão. Então, eu queria ver se a gente ia visitar lá o trabalho do Soja, que trabalha a necessidade da gente construir a narrativa da espacialidade das sociedades, né? Que a gente muitas vezes fala do tempo, mas não fala do espaço. E aí, pensando nisso, ia chegar meio que nessa ideia que tu acabaste de apresentar, né? De que a gente precisa produzir espaços, mas, eventualmente, aí lembrando a história da destruição criativa, sobre espaços que já estavam sendo utilizados, e aí eu ia chegar nessa situação de que tudo é construído, socialmente construído. Então, a floresta ela foi construída. E a vida na floresta também depende da gente ter a intencionalidade de preservar algo ou transformar. A intensidade da transformação depende dos valores, né, das institucionalidades, para que a gente possa ter aí um novo espaço mais ou menos amigável dentro desse debate, alinhado com esse debate que a gente está fazendo. Então, a questão era essa, assim, que o Lefebvre fala de um espaço muito abstrato, mas que o Soja traz para mais próximo da dimensão cotidiana, e que, no final das contas, é uma questão de intenção. O que é que a gente... Como que a gente quer transformar? Porque nem que a gente vá lá na floresta hoje, a floresta não é a mesma natureza do início da Terra. Houve aí uma série de intervenções, seja das populações indígenas, seja de outros seres vivos, sei lá. Mas, assim, do modo geral, né, a questão é para onde a gente quer ir. Então, isso coloca um protagonismo, né, sobre certos atores que justifica o debate que tu estás fazendo. Sim, claro. Na verdade, assim, a partir da fala dela, eu fiquei com a sensação de que talvez a frase não fosse mais adequada, não fosse a reprodução intencional das condições ambientais, porque ela me remete a uma certa estabilidade daquele bioma, que, pelo que você está falando, não é possível, né? Esse bioma é construído e a cada momento do tempo ele está se modificando, não é isso? Então, talvez, na verdade, seria a produção intencional das condições ambientais, né? E não a reprodução, porque ele te remete a uma certa estabilidade. E aí eu fiquei pensando um pouco na relação disso com o que você disse antes, a respeito de alguma maneira, quando você fala da reprodução das formas das relações sociais de produção, ou, para usar uma outra expressão que você está buscando, talvez, da manutenção das formas de sociabilidade convencionais e tradicionais dessas localidades. E também, talvez, não seja uma reprodução, né? Porque, e sobretudo se você pensa na ideia de trabalho novo, sim, como aquilo que surge como a solução de problemas, isso transforma essas formas de sociabilidade, seja a partir do contato com algo externo, com o mercado e com outra coisa, mas até mesmo de forma endógena. Exato. Pela própria maneira a partir da qual aquelas comunidades se organizam, se articulam para a solução de problemas. Enfim, pensando aqui um pouco alto a partir dessa reflexão. É claro que isso aí é meio uma obviedade, né, gente? Sim, e por isso mesmo já foi ensaiada e reensaiada na Amazônia.
Quando eu comecei a estudar, teve um dia que eu falei assim com o Roberto: Roberto, já tentou tudo nesse negócio. Pois é, exato. Então, por um lado, isso aí não tem grandes novidades. Isso é preciso assumir. Por outro, e aí o intencional ali, introduzir intencionalidade nas coisas é um aspecto de autonomia, né? E, sem dúvida, aí a minha frase aqui, se fosse o Roberto que tivesse escrito ali, seguindo o Lefebvre, ele ia colocar um parêntese ali no reprodução, porque ele ia insistir que tem que ser produção e reprodução. Porque dos aspectos disso que eu insisti lá atrás, que as cidades amazônicas ou os centros urbanos amazônicos têm servido persistentemente para os objetivos da produção. Então, o espaço da produção existe. Ele até tem manutenção, ele às vezes não é precário, né? Se nós pensarmos, nós estamos aí em meio a uma mega rodada de criação autoritária de espaço da produção. Autoritária, até certo ponto, e destrutiva, que são as barragens. Ou a estrutura para o funcionamento, as barragens não, as hidrelétricas, né? As barragens para as hidrelétricas. Toda a estrutura, a infraestrutura para a existência do negócio da mineração e assim por diante. Mas se nós formos em busca do espaço da reprodução da vida, conectada à produção econômica e industrial, mas diferente um pouco dela, nós vamos trombar com uma precariedade nos centros urbanos amazônicos, que é uma coisa que remete ao início do século XIX em alguns lugares. Se você vai a Porto Velho, quando eu fui lá em 2007, o porto de Porto Velho, onde existem dezenas de embarcações comerciais, de transporte de passageiros, todos os dias, é de uma precariedade que não tem explicação. Não é possível dizer que aquilo existe porque faltam recursos. É uma questão de que a precariedade é mais ou menos natural, especialmente naquilo que não diz respeito diretamente à produção de mercadorias. E, por isso, falta intencionalidade. A intencionalidade resolve tudo? Não. Mas a falta da intencionalidade nos mantém incapazes de enxergar o tamanho das perdas que a precariedade mantém, né? E aí, sem dúvida, Ana, a ideia do Eduardo Sorge da espacialidade da vida, que é uma coisa difícil de capturar, né? Se a imaginação sociológica, e ele mesmo usa mais ou menos essa metáfora, a imaginação sociológica a gente desenvolve, né? Os economistas têm a sua própria imaginação sociológica. O nível de abstração, por exemplo, em que abstração num bom sentido, que o Cláudio apresentou, cada uma dessas formulações matemáticas, cada letra grega daquela tem um conhecimento incorporado do processo sociológico gigantesco. Então, a nossa imaginação sociológica é razoavelmente desenvolvida. Mas a nossa imaginação espacial é particularmente não desenvolvida. Nós não conseguimos muito levar junto a espacialidade dos processos sociais e o quanto que isso importa muito mesmo. E aí a gente fica meio numa situação estranha, né? Porque quando isso acontece, por exemplo, numa dessas vindas aqui a Belém, eu constatei, para minha surpresa parcial, que o Porto de Belém, construído lá no final do 19, início do 20, foi construído por empresas britânicas. Isso é revelador, né? Aquilo que você precisa introduzir como moderno e que dialoga com a reprodução, acho que vocês estão entendendo o que eu estou chamando de reprodução, embora seja um jargão muito marxista, não é atendido localmente, não se introduz respostas locais para isso.
E você ignora isso persistentemente. E aí a Ana Cláudia sempre dá um exemplo de como que, quando você destrói o espaço de uma população ribeirinha, nas periferias das cidades grandes da Amazônia, ou mesmo disperso por aí, nas beiradas dos rios, destrói de diversas formas, inclusive com as hidrelétricas. Você está destruindo um pool de conhecimento, de relações com a floresta. Você está julgando para além da precariedade, a negação, né? O Eduardo Brundizzi, num texto muito interessante que está por aí na internet, é possível achar um livro chamado Modernidade e Invisibilidade nas Sociedades Caboclas da Amazônia. Ele vai discutir como é que a burocracia, a universidade, a pesquisa, o Estado, as agências de fomento não conseguem enxergar as atividades de agrofloresta, particularmente essas nas áreas de várzea da Amazônia. Então, o sujeito chega e pergunta para o trabalhador: isso aí, essa área aí, está em uso ou está parada? Aí o cara, lá, o caboclo lá da várzea, olha para ele e fala: porra, meu, está em uso e não está em uso. Ah, mas parece que não tem nada, você não está fazendo nada aí, o que você está fazendo? Aí o cara, às vezes, quem sabe, né? Quem sabe ele consegue explicar e já está de saco cheio e não explica. Quem sabe ele não vai falar em termos que o sujeito vai entender. Então, a pesquisa sequer capta aquilo como uma área em uso. As estruturas institucionais, de pesquisa, burocrática, fomento, para eles aquilo ali é um campo cego, né? É uma opacidade, não tem jeito de captar. E aí, os pesquisadores não têm perguntas, não têm respostas, o Estado ignora. Os engenheiros florestais talvez vejam, talvez não. Quem acaba vendo? Os antropólogos, os biólogos, que às vezes, por seu turno, assumem uma posição extrema. Tem que conservar. E eles não percebem que o conservar é engessar, né? Porque as coisas estão em transformação para existir, né? Então, eu não estou dizendo que a conexão com o mercado salva, né? Não estou longe de dizer isso. Mas a desconexão total com a sociedade definitivamente tende a matar, né? Ou a encapsular, ou coisa parecida. E, principalmente, fragiliza. Ah, nós estamos precisando de acabar com esses lugares alagados aí para pôr Minha Casa Minha Vida, igual lá em Santarém, né? Aí taca casa horrorosa em cima da área de alagamento, vem a cheia, leva tudo, nem angu, nem beiju, né? Alguém mais quer? Ana? Não fique desanimada. Essa questão da intencionalidade. Outro dia eu tive a oportunidade de ver a Tatiana Shaw, lá do Amazonas, falar da pesquisa dela, que se baseia eles analisam vestígios de unha das pessoas para saber qual é o alimento que as pessoas consomem e tal. E ela constatou que na calha do Amazonas e Solimões, a base de alimentação é igualzinha do interior de São Paulo. E que existem uma série de intercorrências aí. Primeiro, que a população não come peixe de couro. Esse peixe, por eles, é visto como inadequado. E a gente tem esse hábito aqui também, né? Tem muita gente que diz: só come peixe bom é o peixe de escama. Aí isso cria uma prática de que é mais fácil o pessoal consumir o frango congelado que vem do sul, ou então enlatado, do que comer aquele peixe. E aquele peixe, ele sai contrabandeado, todo exportado para diversos países do norte, né? Então, assim, quando eles tentam lá viabilizar geleiras, lugares para produção de gelo, certo, públicos que possam ajudar o pescador a preservar e a negociar melhor esse produto, não deixam. As lideranças políticas não deixam, certo, porque toda liderança política normalmente detém o controle de uma geleira. Sim.
E, assim, são coisas... Ela diz, ninguém ouve falar de conflito de terra no Amazonas, porque não é na terra que é o conflito, é na água. Sim. O pessoal vai pescar e não volta. Sim. Enfim, então, assim, esse território aqui, ele tem uma porção de peculiaridades, Sim. né? Na maneira como essa questão toda acontece. O Roberto, em algum texto dele, parece que é um texto que ele escreveu para um livro do CGE, ele propõe a seguinte discussão. Então, se a urbanização extensiva é, por um lado, a extensão das estruturas espaciais que suportam a produção urbana e industrial, e, por outro, a extensão das condições de cidadania no território, se a gente estiver olhando para a Amazônia, por exemplo, a várzea, e for uma situação dessa, quais são as condições de produção urbana que dão suporte à existência de uma economia baseada nos recursos peculiares da Amazônia? Ou seja, o Cláudio falou de manhã, por exemplo, do problema das indivisibilidades, e isso nos remeteria, assim, quais são as condições nas condições gerais de produção, quais são os bens de consumo coletivo complexo, para usar o jargão do neomarxismo, por exemplo, Lipietes e outros, que são indispensáveis para essa produção. No caso da produção urbana industrial padronizada, algumas coisas são os bens de consumo coletivo complexo que são indispensáveis. Vamos supor assim, a rede elétrica, certo? Isso dá suporte à produção industrial nas cidades pequenas ou grandes, etc. Lá na várzea, a geleira e outras coisas desse gênero, portos adaptados, enfim, teria que formular as perguntas, mas para formular as perguntas você tem que conhecer. De longe e de uma maneira centrada na disciplina econômica, na disciplina de economia, por exemplo, não tem jeito de conhecer isso. Então, o conhecimento multidisciplinar, transdisciplinar, que ultrapassa o conhecimento que hoje é propriamente acadêmico, é indispensável. Porque a gente precisa entender qual peixe. Né? Em condições de mercado normais, o mercado preenche essas coisas, porque tem o esforço da universidade agindo mais ou menos isoladamente, que fornece conhecimento sobre espécies mais ou menos incorporadas ao sistema econômico aqui. Existem as empresas que fornecem os equipamentos de energia elétrica. Quer dizer, essas coisas se configuram. Mas, no caso da Amazônia, para propor nesse nível, teria que ter outro tipo de esforço. Né? Bem, então... E, Arley, sim. Uma última observação. Assim, essa discussão do urbano extensivo, ela está, assim, na agenda. Né? Então, eu fui lá na Alemanha conversar com umas pessoas e está todo mundo interessado no desenvolvimento do conceito de urbanização planetária. Pois é, um sujeito chamado Neil Brenner fez essas coisas que os gringos fazem, né? Mandou uns e-mails para o Roberto, pegou um texto dele, uns textos do Lefebvre, publicou um livro bonitão, assim, que chama Implosions, Explosions. O argumento dele é aquele que eu falei ontem, meio para me vingar, sem falar o nome dele, da urbanização planetária. Quer dizer, até os satélites em órbita ou as as rotas comerciais no oceano, isso tudo são projeções da cidade, do centro urbano, né? No planeta, não mais apenas no espaço ou em cima das florestas, etc, etc. Então, ele jogou isso realmente para o primeiro plano da discussão internacional sobre várias coisas. Não, a questão é assim, os casos da África, da China, do Oriente Médio, são muito parecidos com os nossos. Aí tem uma possibilidade de universalidade assim, desse debate muito grande. Aí eu fiz uma provocação e levei um slide onde eu colocava a utopia, o urbano natural, aquela história lá do Roberto. E teve gente que pescou e se interessou. Pois é, a gente precisa capitanear e agir, né?
Bem, eu não vou explorar muito isso aqui, não. Eu queria só mostrar isso aqui um pouquinho, porque foi um esforço. E aí eu que sempre achei meio super esquisitão o povo usar PowerPoint que foi feito em inglês, me perdoe. Mas isso aí eu tive que catar hoje, foi um PowerPoint que eu fiz lá nos Estados Unidos, meio para me traduzir. No dia que eu apresentei isso aí, era o último dia de aula da disciplina da Cynthia Simon. Aí ela falou assim, agora eu entendi o que você está falando. Eu falei, não, graças a Deus, depois de 3 meses que eu estou tentando, tem muita coisa envolvida. Meu inglês é péssimo, mas, poxa vida, não é possível que você não tinha me entendido ainda. Mas, bem, isso aí apenas de passagem. Se a gente voltar na Jane Jacobs, a Jane Jacobs é quase como se ela partisse desse ponto de vista. Os mercados locais têm uma dimensão interna e uma externa, né? Aquele produção e consumo para a dimensão externa, e tem, sob certas condições, as possibilidades de importação e de exportação. Ela vai dizer que da relação entre essas duas dimensões, nos processos de substituição de importação e substituição de exportações, é que nasce as possibilidades de expansão do organismo econômico. Eu já falei desse trem ontem, então não vou cansar vocês com essa conversa aí, não. Isso aí eu exploro um pouco mais. Pode passar. Pode passar. Pois é, aí eu queria só mostrar essas fotinhas aí que eu acho que ilustram um pouco essa conversa. O que eu estou tentando aludir com essas imagens? Notem que, se você pega uma série de recursos, elas nascem da vida enraizada tanto nas formas de relação econômica e de integração econômica externas ao mercado, lá dos índios, e chegam aos mercados urbanos, populares ou não. Está ali a tapioca bonitona, não sei o quê, gourmet, como diria a televisão, mas está ali os mercados populares, né? Se a gente olhar para isso mais de perto, a ideia de sofisticação me parece bastante importante nesse caso, especialmente nesse atendimento às necessidades locais que não tem escala. Mas eu não sei se isso faz sentido para vocês, é mais um aspecto para a gente talvez discutir. O cotidiano, ele é povoado de coisas minúsculas, mas ele é gigantesco, ele é quase interminável. Então, as necessidades a serem atendidas no cotidiano são muitas. E o específico da região, do ambiente, etc., oferece uma série de possibilidades para isso. É apenas mais uma ilustração. Agora, o açaí, que vai desde o consumo indígena até a natura, né? E aí, então, tem um pouco essa relação, a apropriação da natureza, o adensamento da experiência, a renovação das relações entre sociedade e natureza, e é uma coisa que se reforça. Pode passar. E isso seria um processo de articulação não linear. À medida que você expande o universo de conhecimento sobre espécies, por exemplo, ao mesmo tempo você, potencialmente, no mínimo, você tem ali a diversidade de usos. Então, se a gente imaginar isso aí não como uma superfície, mas como um volume de coisas, né? Esse espiral de ampliação numa dimensão e na outra dimensão. O que é a terceira, não sei, não imaginei. Então, isso, por um lado, cria ali as possibilidades da escala de produção e do consumo em massa, e da diversificação e da sofisticação das formas de uso e de consumo. E aí isso também pode ser expresso aí, né? Assim, o enraizamento da economia, a vida material, o conhecimento, as práticas e as relações com a natureza. Então, de um lado, você tem a várzea, né? A várzea, para mim, é bem típico disso que a Ana está falando aí, porque é um lugar que nós simplesmente não estamos aparelhados para lidar. Como é que faz? Como é que lida com áreas urbanas naquilo? Se nós prestarmos atenção na história da Holanda ou de Veneza, etc., os holandeses produziram um universo de conhecimento, inclusive no nível da engenharia, completamente peculiar. Por quê? Por causa da tradição deles de briga com a água, briga entre aspas, né? Então, tem uma série de... Eu trouxe um livro de lá, assim, incrível, sobre... O cara conecta, desde da tradição da criação dos primeiros terraços, etc., como é que isso informou a formação da engenharia e da arquitetura, né, das paisagens na Holanda,
não apenas nas grandes cidades, mas nas áreas de produção agrícola, etc., um diálogo direto com a água, que aqui na Amazônia, Belém era um conjunto de ilhas, é o que parece, certo? Essa área onde hoje está Belém, aí você aterra, cria estrutura, não chega em algum momento e fala assim, não tem problema, agora aterra tudo, mete concreto, transforma os cursos d'água em fossa e morreu a história. Não temos mais diálogo com a água. Pois é, por aí vai, né? Isso tudo seria um processo de aprendizado, não apenas técnico, mas institucional, né? Um universo de recursos de transporte completamente distinto, porque não seria necessário o uso do carro particular em larga escala, com uma outra configuração do espaço, e por aí vai, né? Bem, e se a gente junta ali a área urbana, você tem uma outra perna dessa relação, né? A área urbana como local onde o adensamento das relações ganha uma outra característica. E aí você, inclusive, chega num ponto em que o conhecimento e a prática urbana começa a intervir na ampliação da biodiversidade. Não apenas a biodiversidade informa as possibilidades de criação econômica, mas a vida econômica torna possível o adensamento e a recriação da própria biodiversidade, a conservação e por aí vai. Por um lado. Por outro, a criação de trabalho novo, digamos assim, a partir do trabalho velho ali, por exemplo, com a culinária, a gastronomia, que é uma coisa importante do ponto de vista da incorporação da biodiversidade na base urbana. Sim. Olhando a figura anterior... Volte, por favor. Isso aí é um mecanismo de causação circular cumulativa. Exatamente, uma coisa que se auto-reforça, né? Isso é clear. Sim, exato. É aquela espiral que eu pus antes, né? Claramente inspirada no mecanismo de causação circular cumulativa do Mirda. E aí, um pouco dialogando com a Jane Jacobs, você tem tanto a dimensão da permanência dos usos tradicionais, do conhecimento tradicional, como as atividades orientadas para o mercado. E isso acontece dentro, digamos assim, da prática urbana. Sem a base urbana, aquilo ali não acontece. Se não tiver espaço para a espacialidade dessas relações, estou fazendo uma frase meio horrorosa. E aí, esse negócio aí que dialoga meio com o negócio, com a formulação dos dois circuitos do Milton Santos. Quer dizer, por um lado, você tem na base da coisa, você tem a biodiversidade de um lado e as formas de conhecimento, vamos chamar assim, tradicionais. Elas se transformam elas são socializadas através de formas de integração econômica que incluem ou não o mercado. Isso entra na vida econômica propriamente dita pelas economias, vamos chamar assim, pela economia dos setores populares. Tanto a Jane Jacobs como o Milton Santos destacam uma coisa que que foi uma feliz coincidência, porque eu e Sibeli ficamos discutindo isso, eu falei assim, poxa, Sibeli, parece que o circuito inferior da economia, de fato, é o lugar onde é possível a entrada, né? Onde o pedaço da vida econômica é mais poroso para a entrada dessas coisas. E aí, de fato, isso tanto está no Milton Santos, quanto está na Jane Jacobs, que vai, por exemplo, advogar que as cidades pequenas saem da estagnação um pouco exportando para cidades igual a elas aquilo que elas podem produzir para a própria vida cotidiana, mas que são específicas do local. Ou seja, as primeiras formas de exportação precisam necessariamente ter um mercado onde o gap tecnológico é pequeno.
não vai dar para exportar produtos de alta intensidade tecnológica a partir de uma vida sem intensidade tecnológica. Uma coisa mais ou menos por aí, no nível da cidade. É claro que no nível, né, as complexidades no nível regional ou nacional são distintas. E aí, isso tanto poderia atender às necessidades do circuito inferior, como migrar a partir de um certo nível de sofisticação, introduzido intencionalmente em algum momento por agentes que poderiam ser vários, migra para o circuito superior e, portanto, abre a possibilidade de que venham a atender outros mercados. O açaí me parece claramente um caso que percorre esse caminho, né? Ele vem das relações tradicionais, tipicamente da floresta, dos índios, etc., entra na vida econômica das áreas urbanas, na reprodução das classes populares, comida de pobre, tem tempo e espaço nas cidades para se tornar uma coisa que atinge escala e, em algum momento, migra para o circuito superior ou, ao mesmo tempo, para os mercados externos, né? Percorre esse caminho aí de maneira completa e virtuosa. Agora, as condições, eu acho que a pergunta que cabe é: quais foram as condições que tornaram isso possível? Ponto 1. Ponto 2, elas são reprodutíveis para outros casos, como esse do açaí, que é paradigmático? Ou seja, os mercados locais podem ser a porta de entrada para artigos da biodiversidade, mediados pelo conhecimento tradicional, que tem o potencial de atender às necessidades locais e, em algum momento, migrar para o circuito superior e se tornar artigos de exportação? Né? Eu acho essa pergunta passível de ser formulada. Tem um aprendizado possível com a trajetória do açaí que poderia ser transferida, adaptada, modificada para outros tipos de artigos que procedem da biodiversidade, mas aí, dessa vez, sem serem induzidos pela demanda externa necessariamente, imediatamente, de forma que você transfere do índio para a exportação direto, portanto, de uma maneira mais ou menos sem mediações dos mercados locais, o que impede a formação, o adensamento de cadeias de produção, a criação de trabalho novo, para resumir, aqui no mercado local. Como que isso pode ser entendido e, quem sabe, induzido, né? Então, era essa um pouco a conversa que... Isso é o ponto de chegada, digamos assim, dessa conversa toda que eu estava tentando fazer desde ontem com vocês. Não sei se... Aí... Era isso, então. Perguntas? Problemas vários, né? Obviamente, tem um monte de coisa aí. Principalmente pelo fato de que... Como que leva isso para uma estratégia empírica de conhecimento e se houver conhecimento nisso de fato, como que ultrapassa o problema que eu acabei de descrever da precariedade? O problema da precariedade realmente existe? Quer dizer, tudo isso que eu acabei aqui é um conjunto de insights, né, gente? Que, se vocês me dizerem, isso está testado, isso é testável, eu vou dizer, esse é o desafio da tese. Né? Testar alguma dessas coisas, ou, no mínimo, confrontar o insight com a realidade. Eu acho que vai ser o possível nas minhas condições. Olhando o teu gráfico agora, assim, esse quadro, realmente, depois da aula de ontem, ficaram muito mais claras as conexões da Jane Jacobs, do Lefebvre e do Polanyi, e como que isso pode, de fato, estar articulado com essa lógica dos dois circuitos aí do Milton Santos. E agora, olhando também um pouco mais no detalhe para ele, eu fiquei pensando se nele não falta uma conexão que tem a ver com o que a gente comentou há pouco. As tuas setinhas, elas mostram uma relação
de interdependência e de reciprocidade entre o que se passa no circuito superior e inferior, né? No entanto, só tem setinhas das formas tradicionais de conhecimento e da biodiversidade unidirecionais, né? E, na verdade, pelo menos pelo que a gente estava comentando aqui, na verdade, a gente deveria pensar que existe algum nível de interferência entre o que se passa naqueles dois circuitos e o que se passa na biodiversidade, ou na constituição ou reconstituição, na produção ou na reprodução intencional, né, da biodiversidade e das formas tradicionais de conhecimento, que também se recolocam, né, se reconstituem ou se constituem de uma nova forma, ainda que preservando conhecimentos tradicionais. Ou estou viajando no que eu estou falando? Sem dúvida. Um pressuposto ali é que o produzir para conservar, né, precisa também ser levado a sério nesse ponto. É sociobiodiversidade, né? Essa é digamos, nesses termos aí, a força da Amazônia, a sociobiodiversidade. Se a gente enfatizar apenas a biodiversidade como o não humano, para usar o jargão dos antropólogos, particularmente do Eduardo Vieira de Castro, ou só o não humano desconectado com o humano, a natureza desconectada com o social. Por isso que eu acho que esse termo socialização da natureza faz algum sentido, porque é um aprofundamento, né, é meio um paradoxo, né? Assim, as sociedades ameríndias criaram civilização na medida em que se tornaram mais embrenhadas na natureza. É um negócio meio paradoxal, mas eu acho que faz sentido. E a gente perdeu isso de vista, apostando exclusivamente na lógica da industrialização, né? Então, se a gente tirar a industrialização e recuperar a produção em sentido amplo, não apenas a produção de mercadorias, esse é um papo do Lefebvre também, né? A partir do Marx, do Hegel, lá. Então, o desenvolvimento muda de figura, né? Acho interessante que tu tratou ali sobre a questão da intencionalidade na produção do espaço da cidade. Lembrou muito o Celso Furtado ali naquele, acho que no último livro dele, fala que desenvolvimento é um processo de criação de estrutura, intencionalmente, um projeto. Só que tem intenções diferentes, um conflito de interesse no espaço, como sempre houve. Aí sempre me acende uma dúvida em relação a essa relação entre o circuito superior e inferior. Até que ponto eles convergem em interesses e são contraditórios. Por exemplo, eu estou estudando o caso, por exemplo, em termos de diversidade de trajetória da borracha, no período de movimentismo no Brasil. E tem uma tentativa de suplantar o extrativismo com a plantação de borracha, e também tem outro ponto de trajetória conflitiva, que é a indústria sintética, que já acabou, por exemplo, com a essência polvosa, que era um extrativismo ele matava realmente a árvore quando ele cortava, e acabou virando, era um produto ligado ao mercado mundial, era uma essência que era ligada ao chanel número 5, inclusive. E descobriram um substituto sintético e a demanda do produto da Amazônia se distribuiu. Isso como política de desenvolvimento regional, conhecer antes, sabe, e ponderar esses circuitos inferiores para eles alcançarem escala. Tem um gráfico que coloca ali da diversidade, o problema do extrativismo é a escala. Se a gente incorporar essa tecnologia para aumentar a produtividade, é isso a ideia central do Instituto, né? Como a ciência e a tecnologia incorporada ao agroextrativismo consegue aumentar a produtividade, mantendo os florestas em pé e mantendo aquela socioeconomia. Só que a velocidade que a gente tem que se aponderar dessas fragilidades, a gente tem que tentar evoluir como um desafio acadêmico, antes do circuito superior do circulante. Pois é, mas aí na sua fala tem um monte de coisas, assim, né? Que nesse período, um monte de coisas totalmente. Você tem toda a razão.
Nesse período lá na Flórida, por causa da relação com os biólogos, eu também li um livro incrível que é A Luta pela Borracha. Exato. E é curioso que não... Na minha ótica aí, o que acontece é que a ausência do... a fragilidade extrema do circuito inferior e, dentro disso, a ausência de esforços para superar a precariedade do cotidiano tem um papel fundamental da não existência de escala, por um lado, e da não existência de usos alternativos para os recursos da floresta em pé. Na medida em que você se conecta de uma maneira radicalmente dependente, num livro do Celso Furtado. O Celso Furtado é o principal sujeito aí que fala de desenvolvimento no meu texto. Rodrigo Simões foi da banca, até criticou que você não está dando o devido valor ao Celso Furtado aí, mas, ou seja, ele está falando, tem que explicitar. O meu diálogo com o Celso Furtado, e o Celso Furtado vai dizer que num curso, num texto que é um curso que ele deu em 75 na PUC de São Paulo, ele define a dependência como o nível de... A dependência se revela como uma ausência de autonomia na tomada de decisões fundamentais com relação a duas coisas, o investimento e a tecnologia. Então, se você aceita, se conecta a uma aventura econômica, um conjunto de trajetórias, ou seja lá como você queira definir isso nesse momento, em que a apropriação dos recursos que provém da natureza é totalmente exógena, é o Chanel número 5 e as relações em torno da indústria de perfume em Paris e as decisões lá tomadas de investimento em tecnologia que determinam o meu empenho em reproduzir o pau rosa. Aliás, a reprodução nunca foi um esforço nesse sentido. A aposta, e aí é o Alfredo Roma que diz, que tem um estoque inesgotável. Só que, em algum momento, obviamente, o estoque se esgota. Por quê? Porque a taxa de reprodução da natureza, ela mesma, é muito baixa para a taxa de extração que o Chanel determina. Então, se você não adiciona a intencionalidade da reprodução das condições naturais como estratégia econômica, não tem saída. Inclusive porque no curso de atender o Chanel, você introduz trabalho novo para outros usos do pau rosa e para outros milhares de... Né? Como é que chama aquilo que aquela empresa de colírio, Merkel, Jaborandi, ficou tirando daqui durante 30, 40 anos e levando de helicóptero para não sei onde e direto para a Alemanha. Em algum momento, sintetizou, até logo e benção. Mas até sintetizar foram 30 ou 40 anos, em que os agentes locais se tornaram satisfeitos com fornecer, inclusive cada vez mais, obviamente, se aproximando do momento em que se extinguiria a espécie. O mesmo vale para a borracha. Então, o que o Warren vai descrever naquele livro é que a aposta das elites amazônicas é que nós temos as condições ideais. Exatamente. E, em algum momento, o Warren, inclusive, faz uma piada com a nossa cara, né? Ele fala assim, olha só, dizer que os ingleses roubaram a borracha... E o que vocês brasileiros têm a dizer com relação ao café? Vocês roubaram o café dos árabes? E aí você fica, né? Você diz o quê? Então, isso chegamos na relação entre circuito inferior e superior. Por isso eu estou insistindo que o adensamento do circuito inferior é fundamental, porque...
Danilo está aí, pode dizer o que acha, e todo mundo, né? Mas Danilo que tem trabalhado com açaí. A minha impressão, que pode virar uma hipótese, é que o açaí teve tempo de criar uma estrutura que ainda é frágil, ao que parece, mas existiu, principalmente em Belém e em outras cidades, o tempo de maturação das relações de produção do açaí ali suficiente para induzir os primeiros rounds de produção intencional do açaí. Mas, ao que parece, essa fragilidade está recolocada em outros termos, porque as pessoas estão se preocupando com diversas coisas em relação à economia do açaí. Marca, formação de apropriação das cadeias em Belém, etc. Mas entender a produção lá na várzea, não, isso não, pô, isso quem faz são os caboclos, isso está assim lá a vida inteira, não mexa com esse trem, não. Esse povo continua fazendo isso lá. Se as condições de lucratividade apertarem, a gente precariza eles mais. Extrai mais valia, absoluta ou relativa. E colhe o subsídio da natureza, que é um termo que essa Susana Rett introduz aí há uns anos atrás. O subsídio da natureza é o que nós fazemos. A Samarco e a Vale, né? Estão aí para dizer quanto o subsídio da natureza é fundamental para a lucratividade dessas empresas ou das cadeias de extração de valor enraizada nas relações tradicionais por um lado e a biodiversidade por outro. Então, dando uma resposta direta, se não tiver se o nível de dependência do circuito superior for cruelmente alto, dificilmente tem saída a partir dessa perspectiva aí. A tendência é o enclave se manter indefinidamente. Agora, se o nível de decisão endógena for mais alto, é claro que eu estou, né, dando uma resposta meio paia, mas, por outro lado, ela informa o caminho, né? Além disso, tem que entender mais, né? Que eu não entendo ainda. Espero que algum dia.